Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 10, versos 25 ao 37. Devido à extensão deste texto, ele será exposto em duas partes. É um texto um tanto quanto longo, mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Antes de iniciar, algumas considerações. Quando nós compramos arroz, nós compramos por quilo. Quando nós compramos leite, água, nós compramos por litro. Quando nós compramos um tecido, nós compramos pela sua medida. O inverso seria impossível. Nós não podemos, por exemplo, comprar água em metro, ou quilos, ou feijão em litros, porque cada objeto, ele possui uma forma de aplicar uma medida. Cada objeto precisa ser tratado de acordo com a sua natureza. O texto de hoje, que nós vamos expor, ele trata de algo que desafia qualquer tratamento. Ele trata sobre o amor. Bom, antes de prosseguirmos, é preciso considerarmos que o amor ele pode ser mal aplicado. O amor pode ser mal aplicado dependendo da natureza do objeto a qual aplico o amor. Eu posso amar indevidamente. A Bíblia nos orienta a estarmos preocupados com isso. Por exemplo, o amor ao mundo é pecado. Lá na primeira epístola de João, em seu capítulo 2, verso 15, diz: não amem o mundo, nem o que nele há. O amor à contenda é pecado. Lá em Provérbios, em seu capítulo 19, verso 9, diz: o que ama a contenda, ama o pecado. E o amor ao dinheiro é pecado. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, diz Eclesiastes, em seu capítulo 5, verso 10. Portanto, meus irmãos e irmãs, só falar de amor não nos traz benefício. Nós precisamos saber aonde estamos derramando esse amor. O que estamos amando. É preciso que tenhamos uma clareza sobre o objeto, a pessoa, ou o que nós estamos amando. Só dizer que amor não basta por si só, porque o amor pode ser mal aplicado. Por exemplo, uma mulher casada não pode amar outro homem que não for o seu cônjuge, assim como um empregado de uma determinada empresa não pode ter mais lealdade pela concorrente do que para a empresa que trabalha. Um filho ou uma filha não deve ter mais obediência a outra pessoa que não seus pais. Enfim, aceitar essas coisas seria incorreta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de hoje ele trata sim de amor, mas um tipo de amor. Existem vários tipos de amores. O texto de hoje trata acerca de um. É o amor que pessoas religiosas devem estender a todo o gênero humano. O amor que nós vamos tratar é específico. Ele se refere ao amor que nós, como pessoas religiosas, eu estou entendendo religião como uma religião cristã, eu não estou estendendo a palavra religião a outras. Para nós só existe dois tipos de religião, a cristã e as outras. Nós somos cristãos sobre todas as coisas. É sobre esse tipo de religião que eu estou dizendo. Mas o texto hoje é uma advertência a nós, pessoas religiosas, a observarmos como estamos amando. Eu quero insistir nesse ponto, porque muitas pessoas criticam a nossa igreja, ou criticam a igreja de uma forma geral, acusando a igreja de poucas ações de amor. O mundo, ele é ávido por criticar a igreja, apontando que a igreja deveria agir dessa forma ou agir daquela outra forma, e usam esse texto para dizê-lo. Estão errados. Por isso hoje a exposição desse texto tem por objetivo nos municiar, entendermos o que esse texto de fato está tratando, para não sermos aí refém dessas leituras enganosas. E agora sim, por favor, leiamos o capítulo 10, versos 25 a 28, acompanhe. Essa é a primeira parte.
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, este é o primeiro assunto do texto. Nós temos um texto longo que trata de 2 assuntos. Esse é o primeiro. O problema desse texto não é religião. A religião, ela é tratada com muito respeito, com muita deferência, com muito cuidado. Veja que o religioso começa a explicar acerca da lei, que é a palavra de Deus. O que a lei diz, ou a palavra de Deus diz acerca de como podemos herdar a vida eterna. Então aquele homem respondeu bem, respondeu sobre a maneira como comumente as pessoas resumem os mandamentos. Entendam, ele não está citando o primeiro e segundo mandamento. Existe às vezes alguma confusão sobre isso. Os 10 mandamentos é outra coisa. Aqui é uma maneira de resumir todo o entendimento da lei. O nosso dever para com Deus e o nosso dever para com a humanidade, com o homem. Mas veja que o problema não está na lei, não está na palavra de Deus. É isso que Cristo quer demonstrar. Faça isso e você então viverá. O problema não é a lei. O problema é o religioso. Ele tem um desejo por detrás da sua pergunta. E qual que é o desejo dele? O desejo dele é colocar Jesus à prova. Ele não confia em Jesus Cristo. O grande problema desta primeira parte desse texto é que nós estamos diante de uma pessoa que não confia em Jesus. Então ele não confia no Senhor. O problema não é a religião do povo de Deus. O problema é do religioso. Agora nós estamos preparados para avançar o segundo assunto, onde esta informação vai fazer todo sentido para nos ajudar a entender esse texto. Então, continuando este segundo assunto, no versículo 29 ao 37, diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Bom, agora nós estamos diante do segundo assunto. Estamos diante de uma pergunta que é respondida por Cristo: quem é o meu próximo? Há algo aqui que precisamos tomar atenção, senão seremos enganados pela personagem. O problema não é esse. Jesus Cristo não vai resolver a resposta desse homem. Jesus Cristo vai de encontro ao problema dele. Qual que é o problema dele? Nós vimos que ele não confia em Jesus.
Agora ele tem um segundo problema. Ele quer justificar-se. Então esta parábola do samaritano, ela não vai responder em primeiro plano a pergunta que foi feita sobre quem é o meu próximo, mas vai tratar dessa questão do desejo enganoso de querer se justificar. Não podemos ser ludibriados pela personagem do texto. Lucas está dizendo que tem um problema aqui. O problema é o próximo? O problema é quando eu tento me justificar. Esse é o problema. E é esse problema que a parábola vai tratar. Ela não vai se preocupar com a pergunta exatamente dele. Porque justificar-se, meus irmãos e irmãs, indica que aquele homem queria se dizer obediente da lei. Ele queria dizer-se como alguém que merecia herdar a salvação. Afinal de contas, ele é uma pessoa que fazia aquilo que Deus mandava em sua palavra. Observe algo interessante. Esta não é a única pessoa que usa essa mesma expressão no Evangelho de Lucas. Existe outra personagem que aparece com idêntica pergunta, só que um pouco mais adiante, lá no capítulo 18. É o jovem rico. Ele se aproxima com a mesma forma, e depois você vê lá em Lucas 18, ele diz exatamente a mesma palavra, só acrescenta o bom no começo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Veja que há uma semelhança entre o jovem rico e este homem. Ambos estão querendo herdar a vida eterna, justificando. E qual que é a resposta de Cristo? A mesma que deu ao agora intérprete da lei. Você conhece a palavra, sabe os mandamentos. Só que o jovem rico, no caso, ele ainda tem a oportunidade de discorrer. Tudo tenho guardado, tudo tenho feito, tenho guardado a palavra de Deus. Então nós lembramos o que Jesus Cristo disse ao jovem rico. Muito bem, pegue tudo, venda, dê aos pobres e siga-me. Então terá um lugar. Ele não pôde fazer. O problema do jovem rico era a avareza. Ele amava mais as riquezas do que a Deus. Jamais admitiria isso, mas ele fazia isso. O problema desse intérprete da lei é outro. E Jesus, ele trata de uma forma diferente do que tratou o jovem rico. Ele começa a tratar acerca da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, então, ela só pode ser entendida como uma correção a alguém que tenta se justificar pela religião. É por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano. E nesta parábola, o que está sendo combatido aqui, neste personagem, é o bairrismo dele. O que é o bairrismo? É a ideia de que só os judeus seriam salvos. Só aqueles que tinham a revelação escrita poderiam ser salvos, só os judeus. O mundo não importava, o importante eram eles. E Jesus Cristo está combatendo exatamente isso. Esta ideia de que apenas o bloco dele seria salvo. O problema do jovem rico seria resolvido dando tudo. E ele não conseguiu. O problema deste homem, intérprete da lei, é que ele tentava se justificar. Jesus Cristo dá a senha, dá a ele algumas indicações como ele poderia resolver, mas o texto nós não sabemos o que este homem, intérprete da lei, faz. Se ele realmente consegue exercer ou cultivar as duas formas de amor que o Senhor expressa aqui. Nós vamos entender que existem duas formas de amor nesta parábola, que o Senhor está interessado em demonstrar, porque quando nós amamos destas duas maneiras que estão expressas do bom samaritano, nós então entendemos que nós não estamos agindo como qualquer religioso, nós estamos sendo misericordiosos. Jesus conta a história do bom samaritano. São 4 personagens aí. O certo homem, que nós não temos a identidade dele. Era judeu? Não dá para saber. Parece ser. Mas o texto não dá indicação da nacionalidade. Sacerdote. Todos nós sabemos quem é um sacerdote. O sacerdote, ele era uma pessoa que trabalhava no templo. Ele era responsável e tinha acesso a alguns ambientes
que os demais não poderiam ter. Não pense que antigamente o templo todos nós poderíamos ter acesso. Nós vimos até um determinado momento, até uma parte onde poderíamos levar o sacrifício. Mas quem entrava no tabernáculo propriamente dito, na tenda, eram os sacerdotes. E não qualquer sacerdote, o sacerdote da escala. Os levitas e nós poderíamos estar no mesmo ambiente, mas o sacerdote tinha acesso ao tabernáculo, à tenda propriamente dita. Estes homens que passam, eles são judeus, eles são religiosos, eles pertencem a este ambiente do templo. E aí aparece o samaritano. Se você não entender minimamente quem é o samaritano, você não vai conseguir apreciar esse texto. Basta nesse momento que você sabe que o samaritano era odiado pelos judeus. Porque ele era um grupo de pessoas, fazia parte de um grupo de pessoas que diziam que eram também povo de Deus. Foram colocados antes da vinda de Jesus Cristo, mesmo em carne, 500 anos antes, com a queda de Israel. A Síria enxertou um povo lá que se misturou com os judeus. E esse povo então começou a dizer que era tão legítimo quanto os judeus. Os judeus não toleravam isso. Só eles queriam ser o povo de Deus. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. E lá, Jesus coloca o samaritano como o herói da história. Imagine como este homem, ele reage. Não muito bem. Você percebe que no final da parábola, ele nem cita o samaritano. O samaritano ele está apenas no discurso de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo pergunta, quem agiu melhor? Ele diz, de forma com certeza econômica, o que usou de misericórdia. Ele não falou o samaritano. Eles não se permitiam nem falar o nome dessas pessoas. Tal a ojeriza e o ódio que tinham contra os samaritanos. Mas o samaritano ele é apresentado como diferente dos religiosos pelas suas duas formas de amar. E esse texto está caminhando para ensinar-nos isso. Quais são as duas formas de amar que tratam de uma justiça que nós precisamos nos aproximar? Primeira forma de amar está no texto, que é a resposta de Cristo. Lembra qual que é a pergunta? A pergunta é, quem é o meu próximo? E qual que é a resposta de Cristo? A resposta de Cristo é, qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta de Cristo não é responder a pergunta, quem é o meu próximo? Mas a resposta de Cristo é, você está sendo próximo de quem? É um tipo de paradoxo, é um tipo de pegadinha, como podemos dizer. De uma forma simples, ele está dizendo para o intérprete da lei, é errado perguntar quem é o próximo. Você deve ser o próximo daqueles que sofrem. A aplicação desse texto não é eu me perguntar quem é o meu próximo, é eu estar atento às necessidades daqueles que estão sofrendo. Eu preciso ser o próximo do texto. O interesse de Cristo, então, incide na qualidade da ação dada àquele homem que precisava de ajuda. Aquela pessoa que nós não sabemos a nacionalidade precisava ser atendida. Quando alguém cai num buraco e a pessoa está lá, você não começa a perguntar, ei, qual a sua nacionalidade? Ou, onde você mora? Ou, quem são seus parentes? Quando uma pessoa cai no buraco, você faz o quê? Você tira a pessoa do buraco. É esta ação que Jesus Cristo está recorrendo aqui. Quando uma pessoa está em dificuldade, a definição de próximo é você procurar, no caso você, todos nós, procurarmos ajudar aqueles que estão em necessidade. É esta a aplicação dessa primeira forma de amar. A primeira forma de amar é nós nos perguntarmos de quem nós estamos sendo próximos. E a palavra próximo ela é ótima nisso, porque a palavra próximo ela se refere à geografia. Ou seja, você está sentado ao lado de alguém que talvez não seja da sua família, embora as famílias se sentem em bancos. Não tem problema, também faço isso. Mas a questão é que, vez por outra, nós estamos próximos de pessoas que não convivem conosco, que são alheias à nossa vida cotidiana, talvez no ônibus, talvez no trem, talvez no trabalho. Mas, enfim, se esta pessoa precisa de ajuda, a pergunta é, eu estou sendo próximo dela, estou ajudando? Eu preciso
ajudar, independente da nacionalidade, da cor da pele, da situação econômica. A própria figura do ajudado aqui mostra isso. Este homem não tinha a nacionalidade. Este homem agradeceu o samaritano? Não esboçou nada. Em toda a parábola não dá para saber qual a ação que ele tinha. Ele foi grato, mandou uma carta para agradecer, pediu para alguns parentes restituírem o samaritano? Não dá para saber. Porque o que nos interessa nesta forma de amar é que, independente daquela pessoa que precisa de ajuda, ela será ajudada. Ela será buscada. A sua dificuldade será sanada por você. Porque nós devemos ajudar de uma forma impessoal. Nós vamos ajudar ela porque é humana. Porque é uma pessoa que precisa de nós. O texto ele é uma advertência a nós não nos concentrarmos apenas dentro das fronteiras do nosso templo, da nossa bela comunidade que é agraciada por Deus. O nosso trabalho em Itaquaquecetuba não é simplesmente nos concentrarmos na beleza, na estética do nosso templo, que é importante, na iluminação, sobre a qual não poderíamos nem estar aqui, mas não é só isso. É pensar nessas duas escolas que estão próximas de nós, e como o Evangelho tem chegado a estes jovens que estão com tantas dificuldades na vida. Nós temos um trabalho da prefeitura aqui adiante, como nós lidamos com isso? Nós temos uma cidade carente do Evangelho. Isto é que nós estamos sendo desafiados nesse texto. É nos pensarmos como igreja, como cristãos e cristãs, não apenas dentro das nossas fronteiras tão confortáveis, mas irmos além, adiante, buscarmos sair do nosso local de conforto e irmos àqueles que sofrem. É esta crítica que Cristo está dizendo aqui. Nós precisamos exceder. Por isso, amar o próximo é mover o nosso interesse para suprir a necessidade alheia. Não movido por recompensa. A ideia não é sermos recompensados, mas nós somos movidos por um sentimento de justiça. O nosso amor ao próximo está no solo da justiça. Nós queremos ver a justiça de Deus na vida destes jovens que estão perdendo-se no mundo. Então nós vamos levar a justiça de Deus por meio do Evangelho. Porque o texto está preocupado com a justiça. Veja, aqueles homens, ou esta situação, ela vigorou, ela apresentou-se, mas aquelas pessoas deram de ombros, ou voltaram as costas, não apenas para aquele homem caído, mas voltaram as suas costas para situações de violência que aquele homem foi objeto. Aquele homem foi agredido, aquele homem foi roubado, aquele homem foi covardemente abandonado. Não foi apenas a pessoa daquele homem que aqueles religiosos se voltaram, mas contra o próprio mundo caído, que vai nos tratar de uma forma injusta, que irá nos tratar de uma forma bárbara. Meus irmãos, tristemente nós temos visto barbaridade em nossos dias, como por exemplo, um massacre terrível que aconteceu aqui no sul com as crianças. Quantos de nós não se indignou com essa ação tão covarde, tão bárbara, demandada contra crianças? Quem de nós aqui não derramou lágrimas e não ficou indignado por uma ação tão atroz e covarde? Nós não podemos dar as costas para esse mundo. Nós somos a luz e o sal desta terra. Precisamos nos indignar com esta situação, mas não apenas isso, mas nos mover e nos perguntar o que estamos fazendo por Itaquaquecetuba nessas condições, o que estamos fazendo com essas situações, como estamos trazendo sal para esta nossa sociedade. Indigna-nos a barbárie e deve nos indignar. Isso é um começo. Aquelas pessoas nem isto fizeram, não se importaram, mas não podemos ficar só na indignação. Precisamos nos sentir desafiados a amar as pessoas desta cidade e a ir de encontro àqueles que sofrem. Amar-nos além das nossas fronteiras. É sobre isso que o texto está falando. O segundo investimento, então, meus irmãos, nós vemos que o primeiro investimento é este. É nós não nos perguntarmos quem é o nosso próximo, mas nós estarmos atentos às pessoas
que estão próximas de nós, independente de religião. Essa é a crítica do texto. Mas existe uma segunda forma de amar, e esta é muito mais aplicativa no campo da pessoalidade, ou seja, na sua vida pessoal, que é a questão do investimento. A segunda forma de amar aqui é perguntar-nos como estamos investindo. Há dois tipos de investimento aqui, no mínimo, no texto. O primeiro investimento foi o tempo. Aquele bom samaritano, ele abriu mão de tudo que estava fazendo no seu dia a dia e foi atender aquela pessoa. Investiu tempo naquele homem. Interrompeu suas jornadas, interrompeu seus negócios, pernoitou na hospedaria e tudo fez isso com uma demonstração de amor. O amor requer investimento de tempo. Quem ama, investe tempo. Há um outro investimento aqui que não pode nos escapar, é investir o dinheiro. O texto é bem explícito. 2 denários, que são geralmente o que uma pessoa recebia por dia. Um denário era o preço de um trabalhador por dia. Aquele homem deu dinheiro, investiu dinheiro nas necessidades de outra pessoa e fez mais, ele prometeu indenizar se houvesse mais gastos. Então amar passa por investir, não apenas tempo, mas também investir dinheiro. Nós sabemos disso, porque sobretudo, nós somos pais e mães, muitos de nós gastamos dinheiro com os nossos filhos. Nós gastamos tempo com os nossos filhos, nós investimos dinheiro, nós investimos também tempo na sua preparação, participamos das suas festas de formatura, nos emocionamos com seus avanços nos estudos, isso está correto, nós amamos os nossos filhos. Agora nós precisamos fazer mais, usar esse certo grau de investimento de tempo também em outros. E pensarmos quanto tempo estamos investindo na vida de outras pessoas. E do seu salário que você recebe, quanto você está investindo na vida de outra pessoa. Porque amar nesse texto não é apenas no discurso. O amor aqui está envolvendo investimentos mesmos, financeiros e de tempo. É difícil convencer alguém que essa pessoa é amada, se nós não estamos investindo esses dois elementos. Você dirá, eu te amo, muito bem. Onde está você junto com esta pessoa? O amor, ele precisa se configurar, se materializar nessas atitudes de investimento. Portanto, rastreie o seu dinheiro. Você gasta só em você? Não tem nenhuma obra beneficente? Não há nenhuma pessoa que você, de uma forma sigilosa, não venha ajudar? Se precisa, converse com a junta diaconal da nossa igreja, que amplamente tem ajudado muitas pessoas de forma secreta, dando força e ajuda e auxílio. Não apenas para pessoas da nossa igreja, mas graças a Deus a nossa junta diaconal tem assistido muitas pessoas às suas dificuldades. Mas da nossa parte precisamos rastrear, porque o tamanho do seu investimento nesse texto traduz o tamanho do seu amor. O amor aqui tem a proporção de quanto você investe tempo e quanto investe dinheiro. Porque foi exatamente isso que esse homem fez. Por isso, meus irmãos e irmãs, que Deus nos ajude para que possamos, em certo grau, fazer isso e demonstrar que o amor e justiça está próximo de nós. Porque quando nós investimos tempo e dinheiro nos outros, que não são apenas os nossos queridos, nós estamos redimindo, nós estamos tratando de justiça, estamos fazendo a obra de Deus. A graça de Deus está sendo derramada por meio de você, de uma forma silenciosa, assim como a chuva que cai e molha o solo e faz crescer as plantações. Por meio de você, vidas vão frutificar. Se você tem feito isso, ótimo, continue. Eu sei que muitas pessoas aqui trabalham com isso, que se solidarizam com a dor, sempre escondendo da mão esquerda o que a mão direita faz. Continue, porque esta é uma forma de amar.
você está investindo tempo. E Deus, que é bondoso para conosco, não deixará isso passar despercebido. Meus irmãos e irmãs, há várias aplicações sobre isso para nós, mas a aplicação que eu quero chamar a atenção é que a avaliação da qualidade desse amor, ou destas maneiras de amar, elas cabem apenas ao emissor. As avaliações da qualidade do seu amor cabem apenas a você e a mim. Isso não pode ser avaliado por outras pessoas. Apenas nós podemos amar e estarmos persuadidos que estamos fazendo corretamente. O texto encerra lá no verso 37. Vai e procede você de igual modo. Somos nós que precisamos fazer uma peneira em nossa vida. Somos nós que podemos responder efetivamente se estamos amando, colocando-nos no lugar daquele que sofre, se nós estamos investindo tempo, investindo dinheiro para ajudar as pessoas. Somos nós, só apenas você. Isso não parte do moribundo. Moribundo, essa pessoa que foi ajudada, nós não sabemos nem se ele se queixou dos sacerdotes e dos levitas, se ele mandou uma carta, fez alguma reclamação. Olha, eu vou reclamar no templo, o sacerdote passou, não me ajudou, aqueles funcionários do templo não agiram de acordo com isso. Não é isso que o texto se preocupa. O amor deve partir de nós e apenas por nós mesmos. E isso tem que ficar dentro das nossas fronteiras. Isso é importante, porque esse tipo de amor está fora de qualquer avaliação de terceiros. Só você pode dizer. Só pertence a você. No teu tribunal, você precisa dizer qual é que grau você está amando. O texto, então, esse texto foi escrito, meus irmãos e irmãs, não para criticar a igreja, mas para desafiar-nos quanto igreja, porque apenas nós podemos apreciar a parábola do bom samaritano, e não o mundo, porque o mundo não conhece a verdadeira religião. Esse texto é para a igreja, é para nós nos autoavaliarmos, e para nos mover de igual modo, amando, tornando-nos o próximo daquele que sofre, amando e investindo, como pudermos. Nós devemos fazer desse modo. E a pergunta que fica é: qual modo que estamos amando? Que Deus nos ajude para que amemos corretamente. Amém.